por quanto eu vou vender o meu produto, o quanto ele custa para ser fabricado e por quanto eu vou vender são coisas diferentes. Determinados preços, determinados produtos podem ter um preço muito maior do que o seu custo, dependendo do mercado, se existem pessoas dispostas a pagar, ou podem ser um produto, o preço de venda pode ser muito próximo ao custo, se houverem muitos concorrentes no mercado. A partir daqui, vocês vão ter que calcular algumas coisas importantes. A partir dessas informações, vocês podem determinar qual é a receita que esse produto vai gerar, ok? Como eu determino a receita? Quantos produtos eu vou vender vezes o preço pelo qual eu vendo. Essa é a receita. E daí, qual é o lucro que eu vou ter? O lucro é a diferença do preço pelo qual eu vendi e menos quanto me custou. Essa diferença é a margem de lucro. Aqui nesse quadro, nós temos aqui um código nós temos um gráfico de barras. O gráfico está errado, porque na realidade, se vocês observarem bem, o lucro nunca pode ser superior à sua receita. O lucro tem sempre que ser menor do que a receita. Então todas as barras vermelhas deveriam ser menores que as azuis. Mas isso não vai atrapalhar o nosso exemplo aqui. Eu gostaria que vocês colocassem nos seus sumários executivos um gráfico como esse, certo? Que tenha a receita esperada e o lucro esperado do seu produto no primeiro ano. Para que a gente não precise de uma barra para cada mês do ano, eu separei ali em trimestres. Então, do primeiro ao quarto trimestre, cada ano tem 4 trimestres, né? Janeiro, fevereiro, março é um, abril, maio, junho é outro e por aí vai. Vocês podem, na hora de fazer o cálculo, vocês podem começar. Em janeiro a minha conta de água vai ser tanto, a conta de luz vai ser tanto, o aluguel vai ser tanto, matéria-prima eu vou gastar tanto, etc. Em fevereiro, em março, em abril e por aí adiante. Mas gostaria que vocês somassem isso em trimestres para ficar mais fácil depois. Eu vou retornar um pouquinho para o slide anterior, que é o 13, porque eu também gostaria que vocês colocassem no sumário executivo um gráfico de pizza que explica aqui qual é a divisão do investimento inicial de vocês em percentual. Ok? Esse é um gráfico e o outro gráfico é o gráfico de barras com receita e lucratividade. Eu coloquei aqui no final do slide para vocês. Para determinar o lucro, tem 3 respostas importantíssimas que vocês têm que dar. Primeiro, quanto vai custar o produto. Segundo, por quanto eu vou vender o produto. E quantas unidades eu vou vender. Tá? Essas são 3 perguntas básicas que vocês têm que responder para poder chegar às informações que a gente colocou aqui. A forma como chegar a essas respostas é também aquele trabalho anterior que a gente fez do investimento inicial. Ok? Muito bem. Vocês já determinaram quem são os clientes, vocês já determinaram o tamanho do mercado, então aqui vocês vão determinar que parte do mercado eu vou conquistar, que parte do mercado eu vou abocanhar, e vão traduzir isso em números. Lembrem-se, o investidor vai sempre, e antes de tudo, olhar os números. Ele vai saber qual é o potencial de receber de volta o dinheiro que ele colocou na sua empresa. E eu espero que vocês pensem nisso também, quando vocês estiverem falando sobre o projeto de vocês. Pensem, se vocês tiverem que investir para que esse projeto saia do papel, pensem quando vocês querem o retorno de vocês de volta. O retorno do dinheiro. No próximo slide, por fim, depois da parte financeira, vem a parte de equipe. Essa é uma parte simples, ou pelo menos parece simples. A gente não vai colocar aqui o currículo inteiro da equipe de vocês, tá, pessoal? Vocês vão colocar os membros da equipe, o nome dos membros da equipe, e 2, no máximo 3 linhas para cada um, de quais são as experiências ou qual é a formação dessas pessoas que os capacitam para assumir determinado papel dentro desse projeto. Ok? Então, eu tenho um mestre, eu vou citar o exemplo aqui da equipe, é do próprio Leonardo, daquela empresa BioSmart que eu comentei para vocês no começo. O Leonardo ele foi capaz de desenvolver
o produto e ser o diretor executivo da empresa, porque ele é engenheiro biomédico, é bacharel em informática, é especialista em desenvolvimento web. Essas são as qualificações, a formação que ele teve para se capacitar a isso aqui. Ele poderia ter colocado também experiência prática. Se ele tivesse trabalhado por 5 anos na Siemens, por exemplo, na área de desenvolvimento de software ou na área de desenvolvimento de equipamento médico, isso também o qualificaria. Às vezes, a experiência profissional qualifica tanto quanto a formação acadêmica. Então é interessante colocar aqui, mas isso não pode passar de umas 3 linhas, ok? É uma descrição, é um currículo extremamente resumido, vamos poder dizer.